No vídeo anterior, nós falamos sobre consumo e renda, não é? Nós fizemos uma discussão do consumo e da renda. Nós falamos de renda permanente, nós falamos de renda transitória, e nós falamos que a propensão marginal a consumir associada a mudanças permanentes na renda seria maior do que associada a mudanças transitórias. E isso acontece porque as mudanças transitórias, o impacto dela no consumo é dissolvido durante todo o período que o sujeito está planejando, né? O período de vida dele, digamos assim. Então, essa foi a discussão. Vamos agora falar de juros e consumo. A gente não tinha falado ainda. Lá no ISLM a gente fez só função de renda e aqui também não. A gente tinha falado só de renda permanente transitória. Mas vamos falar agora um pouco de juros. Qual seria o impacto da taxa de juros no consumo? Não é? Quer dizer, e esse impacto pode ser enganoso. De saída, é natural pensar que o aumento dos juros reduz o consumo, pois passa a ser mais vantajoso poupar para consumir no futuro. E aí é por isso, é claro que esse de saída já dá uma pista, e eu ainda botei aqui, né? Mais existe um efeito renda. Porque esse negócio pode ser mais complicado e por isso que é perigoso botar lá o R no modelo ISLM, porque essa relação do consumo com a taxa de juros ela é um pouco mais cheia de nuances do que pode pensar. Então, há um efeito substituição, digamos assim, muito claro. Aumentou a taxa de juros, está valendo mais a pena abrir mão de consumo presente para consumir no futuro, porque com o mesmo sacrifício que eu fizer hoje, eu ganho mais no futuro. Então, vamos supor que a taxa de juros é 10% ao ano. Se eu abrir mão de consumir 1.000 esse ano, eu tenho o direito de consumir 1.100 no ano que vem. Bom, mas pode ser que eu diga, eu prefiro consumir 1.000 esse ano que 1.100 ano que vem, porque eu sou um cara apressado, não estou com paciência. Agora, se a taxa de juros ela foi para 30, e agora se eu abrir mão de consumir 1.000 esse ano, eu vou consumir 1.300 no ano que vem, pode ser que balance. Eu digo, não, pera lá, eu sou um cara apressado, mas não tanto. A minha possibilidade de consumir lá na frente cresceu muito. Repara que se você não tiver o dinheiro para pagar o bem e for financiar, o raciocínio segue parecido, entendeu? Você vai pagar mais caro pelo financiamento, talvez você não queira, você prefira esperar um pouco para consumir. Acontece que, além desse efeito substituição, tem efeito renda. E o efeito renda é o seguinte, claro, não são todas as famílias, né? Não são todas as famílias, mas se tem gente endividada, é porque alguém emprestou o dinheiro. Você não está endividado, alguém te emprestou esse dinheiro, você não fica endividado contra nada. Essas pessoas que têm esse patrimônio, as pessoas que pouparam, pensa lá no ciclo da vida. Aquele cara que passou a vida poupando, ele tem um patrimônio, ele tem um total de ativos, né? Aquele V invertido que nós fizemos, que sobe até a aposentadoria e cai. Quando a taxa de juros aumenta, esse patrimônio dele cresce. Esse patrimônio dele cresce, porque o dinheiro dele está aplicado, vamos supor em títulos, porque a gente não falou ainda de ações e tal. E aí o patrimônio cresce, ele fica mais rico. Ficando mais rico, é natural que ele consuma mais. Então agora o efeito renda foi na direção contrária do efeito original, que é mais parecido com o efeito substituição. Agora eu tenho que o aumento da taxa de juros aumentou dessas famílias que tem, né? O cara está endividado, esse aí se ferrou mais ainda. Mas o cara que está com patrimônio, ele teve um aumento da renda dele, porque os juros, o que ele está recebendo sobre o patrimônio sobe, e isso pode muito bem levar a um aumento do consumo. Teoricamente falando, pelo menos. Teoricamente falando. Então você tem aí uma dubiedade, pelo menos do ponto de vista teórico. Não é trivial dizer que o efeito é um ou o efeito é outro. Você tem que parar em termos de teoria. A gente pode enxergar isso usando aqueles diagramas lá de curva de indiferença típicos de microeconomia. Lá em micro, vocês têm lá, representam, né, a escolha do consumidor com curvas de indiferença. Então você tem lá P1, X1, pelo menos na minha época era assim, não sei se mudou as letrinhas, mas o conceito foi o mesmo. X1 é o que você vai consumir do bem 1, X2 é o que você vai consumir do bem 2, P1 é o preço do bem 1, P2 é o preço do bem 2, e aí você faz P1, X1 mais P2, X2 é igual a um M, onde M é o dinheiro que você tem para consumir dos dois bens. Lembra? Aí você faz a reta orçamentária, bota no gráfico, vem a curva de indiferença. A gente pode usar essa mesma tecnologia, essa mesma abordagem para tratar dessa discussão que nós estamos fazendo aqui.
E nós vamos fazer isso. Não só nós podemos, como vamos fazer isso. Como eu disse, essa teoria do consumo que nós estamos vendo, de renda permanente, de ciclo da vida, ela no fundo, ela está tratando de um problema de maximização de utilidade por parte das famílias. Que é o que nós vamos fazer depois. Nós vamos fazer o problema porque nós sabemos. Vocês fizeram o micro lá com, não sei, com o Rodrigo, ou com o Zé Guilherme, ou com, eu não sei quem foi, acho que é o Zé Guilherme, que ultimamente está dando o curso. E eu tenho certeza que o Zé, ou o Rodrigo, ou quem quer que seja, vocês fizeram um monte de otimização. Então vocês podem fazer em macro também. Vocês fazem micro, fazem macro, não vem aqui. Dizer, não, então não tem por que não fazer. Mas nós vamos deixar para o final. Primeiro, assim, para não ficar mecânico. O problema do cálculo é que fica mecânico. E é legal que vocês pensem na economia que está acontecendo por trás. Porque nós somos economistas, nós gostamos de dados, nós gostamos de modelos estatísticos, nós gostamos de modelos matemáticos, nós gostamos de fazer conta. A gente gosta, eu gosto, vários economistas gostam. Mas nós somos economistas, nós não somos estatísticos, nós não somos matemáticos. Então, por mais que a gente use esses instrumentos e deva usar, e é fundamental usar, nunca se esqueçam que nossa profissão tem uma teoria, tem um corpo teórico, tem explicações, nós devemos conhecer os argumentos econômicos e não ficar preso em outros argumentos, por mais válidos que sejam, por mais essenciais que sejam, por mais que você tenha que testar teorias, e aí você precisa da estatística e dos métodos quantitativos, para testar a teoria, você tem que entender a teoria, senão você vai acabar fazendo teste amalucado, entendeu? Então, é melhor você ser um cara que sabe economia, se você se atrapalhar no teste, você chama um estatístico, que você ser um cara que não sabe economia, porque aí você vai ficar meio perdido, né? Então, eu gosto dessa estratégia de livro-texto americano, de passar a ideia, passar as intuições, passar o que está acontecendo, mas gosto muito mesmo. Então, vamos fazer essa abordagem. Então, vamos lá. Considera uma economia que tem 2 períodos, 0 e 1. 0 é hoje, 1 é amanhã. Se isso é verdade, o valor presente do consumo deve ser igual ao valor presente da renda. Eu vou chamar o valor presente da renda de Y estrela, certo? Por enquanto. O valor presente do consumo é C0, que é o consumo hoje, mais C1 sobre 1 mais R. Né? O R está trazendo o valor presente. Né? Imagino que vocês tenham visto isso em algum lugar. Quando você quer trazer a valor presente, você vai dividindo por 1 mais R. Se tivesse um outro período, C2, depois de amanhã, C2 sobre 1 mais R ao quadrado. C3 sobre 1 mais R ao cubo, e assim por diante. Então, essa seria a restrição orçamentária do Argente. Seria o P1, P0, C0, mais P1, C1 igual a M lá da microeconomia, né? P0, X0, mais P1, X1. Aqui, então, C0 e o C1 estão fazendo as vezes de X1 e X2, ou X0 e X1, e é como se o preço no C0 fosse 1, né? O numerário sempre tem, e o outro é 1 sobre 1 mais R. Né? Então, essa seria o paralelo que nós estamos fazendo. E esse valor presente da renda, que eu estou chamando de Y estrela, seria o teu, o M lá. Era M que tinha antigamente, não sei, muda os manuais e tal. Mas o que, sei lá, constante vocês botam do lado direito. Então, essa seria a restrição orçamentária dos agentes, também chamada de restrição orçamentária intertemporal. Então, a equação acima representa uma restrição orçamentária intertemporal. E se você quer escrever num plano onde C0 está no vertical e C1 no horizontal, ela pode ser escrita dessa maneira. É só passar o C0 para cá, né? E fica C1 sobre 1 mais R é igual a Y estrela menos C0. Aí multiplica por 1 mais R. Então, fica C1 é igual a 1 mais R C0. Repare que quanto maior a taxa de juros, maior será a inclinação da reta orçamentária. Né? Repara que é negativo, porque aqui é menos C0, mas quanto maior a taxa de juros, maior a inclinação. Ou seja, um aumento na taxa de juros equivale a tornar essa reta orçamentária mais inclinada. É isso que é um aumento de taxa de juros. Então, se eu tiver um plano de C1, C2, essa relação aí orçamentária, essa restrição orçamentária, ou reta orçamentária, né? A inclinação da área é dada por 1 mais R. Quanto maior a R, maior a inclinação dessa reta. E aí, mudando essa inclinação, nós podemos saber o efeito sobre o consumo hoje e o consumo amanhã. E o consumo hoje é o que nós estamos interessados. A gente quer saber o que acontece com o consumo hoje. Não é? A gente quer saber isso. Não é? Então, essa é a abordagem que nós vamos fazer. Vamos botar isso naqueles mapinhas de indiferença, né? Esse é um diagrama de Fischer.
tem agora e depois e tal, mas é um mapa de indiferença. Consumo 0, agora, consumo 1, depois. Então está aqui as duas. Essas aqui são as curvas de indiferença do cidadão, né? Tá em azul e preto. Então você tem a primeira situação. Calma, está aqui o 0. Eu estava querendo saber quando ele começa da onde. Ele começa daqui, ele começa do 0, e aí você tem a mudança na taxa de juros. E aí o que aconteceu? Com a mudança na taxa de juros, bom, no primeiro equilíbrio, no equilíbrio é 0, você tem esse consumo agora e esse consumo depois. Então, C0 agora, C0 depois, é o quanto você está consumindo. O consumo C mais I mais G, né, macro, é esse cara aqui. Esse C1 é o consumo do futuro, eu estou em T, eu estou em hoje, eu estou em 0. Então, o consumo que entra é o C0. Então, esse é o consumo. Aí você tem o aumento da taxa de juros, né? E o que acontece? Diminui o consumo hoje, aumenta o consumo futuro. Então, essa é uma hipótese. Então, diminuiu o consumo hoje, aumentou o consumo futuro. Joia. Essa é uma hipótese com essas curvas de indiferença. Está claro que o novo equilíbrio é aqui. Lembrem sempre, o equilíbrio é no ponto que a curva de indiferença tangencia a reta orçamentária. Essa tangente se dá aqui, com essa inclinação. Quando muda a inclinação da reta orçamentária, essa tangência se dá nesse outro ponto. O que acontece? Uma queda no consumo presente. Uma queda no consumo presente. Claro que vai ser compensado pelo aumento do consumo futuro, mas eu não estou falando do futuro, estou no presente, estou olhando o C mais I mais G, é tudo presente, né? Quer dizer, a gente está olhando intertemporalmente, mas a gente está querendo comparar o efeito da variação nos juros no consumo hoje. Então, o que vale é esse lado aqui, que é. Agora, o mesmo fenômeno com outro mapa de indiferença. Só mudei o mapa de indiferença. O fenômeno é o mesmo. O fenômeno é o mesmo. E o que aconteceu agora? O que aconteceu agora é que o C0 é menor do que o C1. Então, o consumo de agora, o consumo desse período, ele aumenta. A mudança na reta orçamentária é a mesma nessas duas figuras. Acontece, se vocês tirarem as curvas de indiferença, a mudança na reta orçamentária é a mesma. No primeiro caso, houve uma queda no consumo naquele período. No segundo caso, a mesma variação nos juros levou a um aumento do consumo naquele período. Então, o efeito dos juros no consumo depende das preferências das famílias. Depende das preferências, porque você vai ter um efeito renda, você vai ter um efeito... que é o que acontece em micro, muitas vezes também, né? Então, não tem nenhuma novidade aqui. Não tem nenhuma novidade. Então, como os juros vai afetar o plano de consumo das pessoas, depende dessa situação. O interessante nesse caso é que no equilíbrio zero, né, no equilíbrio zero, você tem menos consumo agora e menos consumo depois. E no equilíbrio 1, você tem mais consumo agora e depois. Por quê? Exatamente por esse efeito renda que eu falei. As famílias enriqueceram, elas conseguem consumir mais nos dois períodos, nesse segundo exemplo aqui, nessa segunda possibilidade. Então, a relação juros-consumo, muito embora intuitivamente a gente imagina, aumento dos juros, cai consumo, ela tem uma sutileza aí, e é por isso que muitas vezes os autores preferem não botar, porque nós fizemos todo o argumento de SLM sem isso. Se a gente bota isso, abre uma discussão, mas você tem que ter isso em mente. É importante você ter em mente que essa relação ela pode ir para um lado ou para o outro, dependendo dos efeitos colocados. Bom, como também acontece em micro, mais das vezes o efeito de substituição é mais forte e o que você tem é o caso desse tipo, onde o consumo cai. Mas você pode ter outro efeito também. Bom, todos esses resultados, toda essa abordagem de hipótese de ciclo da vida e renda permanente que nós estamos fazendo, ela pode ser obtida por meio de ferramenta de maximização de utilidade, que, aliás, foi o que nós fizemos aqui. Estritamente falando, foi o que nós fizemos aqui. Só que, em vez de fazer com Lagrangiano, com cálculo, a gente usou os mapas de indiferença. Mas isso aqui está no livro, viu? Essas figuras aqui, essas figuras bonitinhas, azuis e pretas, eu pego do livro. Então, esse tipo de ferramenta você faz. Volto a dizer, eu não sei qual foi o livro de micro que vocês usaram,
Mas se vocês usaram um livro de micro desses populares nos Estados Unidos, certamente vocês viram esse tipo de discussão, porque lá eles também não botam cálculo, quando muito cálculo vai para um apêndice lá nos livros de micro. Então, vocês estão usando isso. E eu imagino que vocês tenham visto muito esse tipo de argumento. Eu tinha um professor de microeconomia, lá na Fundação do Rio, o professor Carlos Ivan Simonsen Leal, né? Um cara espetacular, brilhante e tal. O Carlos Ivan, ele adorava maltratar a gente com essas curvas de diferença. Então ele fazia uma que parecia a asa do bate-plano, entendeu? Quer dizer, isso aqui, a curva de diferença dele, pá, 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 pá. E botava a gente para achar equilíbrio geral. Vocês estão fazendo micro 2, né? Tem aquela caixa de Edgeworth. Aí fica aqui, mexe, inclinação e tal. De novo, é claro que uma vez que você faz com cálculo, você não quer mais saber disso, porque o cálculo é mais direto. Mas aqui você é obrigado a pensar melhor. Aqui você sente melhor o que é a ideia que a taxa marginal de substituição, que está andando aqui na curva de diferença, pegando a inclinação dela, tem que igualar a inclinação da reta orçamentária, né? Os termos que você quer trocar têm que ser iguais aos termos que o mercado te permite trocar. Então, é uma discussão mais rica do ponto de vista econômico. O cálculo é mais fácil. Uma vez que você domina lá as derivadas, fazer a conta é mais fácil. Então, eu faço esse alerta o tempo todo. Aprendam a fazer com cálculo porque é mais fácil, não porque é mais fácil, porque às vezes no argumento você acaba se enrolando. Então, faz com cálculo. Reza a lenda, eu tenho um amigo, nunca fui aluno dele, mas eu tenho um amigo que foi aluno do Gary Becker, que disse que o Gary Becker não fazia conta de derivada para a condição de primeira ordem. Ele via o problema e botava a condição de primeira ordem. Por quê? Porque ele dominava muito isso, né? O cara é muito fera, então ele não precisava fazer a derivada, ele via a economia da coisa. Eu imagino e torço muito para que aqui tenha futuros o Gary Becker, mas está no futuro isso, né? Está lá tá aqui no eixo vertical. No presente, vocês ainda vão ter que trabalhar um pouco para chegar lá onde o Gary Becker estava. E aí, nesse caminho, eu sugiro que vocês aprendam a usar cálculo, que é para você ter certeza que não cometeu um erro na tua interpretação e tal, mas no futuro pode ser que vocês também dispensem esse tipo de coisa. Bom, eu digo, nos problemas mais básicos, eu confesso que mas é só nos mais básicos. Vai ficando mais complicado, eu tenho que fazer a conta. Né? Assim, eu não sou Gary Becker, nem vou ser, então eu ainda tenho que fazer a continha para a condição de primeira ordem. Bom, então vamos lá fazer o exemplo de maximização de utilidade. Eu vou fazer um bem simples, mas é fácil expandir esse problema. Suponha um indivíduo que vive por 2 períodos com renda Y0 e Y1. Então, no primeiro período ele tem renda Y0, no segundo período ele tem renda Y1. Você pode fazer, por exemplo, que Y1 é 0. No segundo período é o período que ele se aposenta. Você pode fazer que ele viva por 5 períodos, por 4 períodos, por 3 períodos, por 19 períodos, por quantos períodos vocês quiserem, entendeu? Por exemplo, eu tenho um artigo de analisar a previdência, meu e da professora Mirta Bugarin, que era aqui do departamento, está aposentada, em que nós usamos até 65 períodos de vida. Até, porque lá o cara não sabia o ano que ia morrer. Ele podia morrer a qualquer momento. Tinha uma probabilidade, eles faziam um sorteio e morria. Então, claro, né, você deu azar, né, morreu. Então, até 65, entendeu? Quer dizer, pode ser o quanto você quiser. No nosso argumento, lá na nossa historinha, eram 60. Só que ele sabia que ia morrer no 80. Então, isso aí é bem flexível, a literatura permite tudo. Para fazer aqui a continha simples, normalmente eu faço com 3 em sala, mas aí tem o giz e tal, eu faço 2, depois 3. Então, para trazer para cá prontinho, 2. Aí eu deixo para vocês, quando eu fizer aquela lista lá da avaliação, eu boto com 3, para vocês se divertirem um pouco. Tá certo? Estou avisando, já estou cantando questão já. Se você aprendeu com 2, você faz com 3. A lógica é a mesma. Então, vamos lá. Então, ele tem 2 períodos, Y0 e Y1, e deve escolher o quanto consumir em cada período, C0 e C1. Certo? Então, ele é esse o problema aqui. A taxa de juros é dada por R, e a função de utilidade dele é do tipo logarítmico, né? É assim, logaritmo de C0 mais 1 sobre 1 mais gama ln de C1. Esse parâmetro gama ele é chamado de taxa de desconto intertemporal. É o nome dele. E o que ele faz? Ele representa o quanto o indivíduo valoriza mais o presente do que o futuro. E a gente tem a ideia que a gente prefere o presente. Você quer ganhar agora ou você quer ganhar daqui a um ano? Eu quero agora. Nas mesmas, você quer 1.000 agora ou 1.000 daqui a um ano? Eu quero 1.000 agora.
Eu prefiro 1000 agora do que 1000 daqui a algum ano. Você prefere 900 agora ou 1000 daqui a um ano? Opa, agora eu vou pensar. Não, eu prefiro 900 agora do que 1000 daqui a um ano. Tá jóia. Você prefere 800 agora ou 1000 daqui a um ano? Não, pera lá, agora eu prefiro 1000 daqui a um ano. Esse fator que muda, cada um tem um, é subjetivo, cada um tem um, é a taxa de desconto. É o quanto você desconta o tempo. É o quanto você desconta o tempo, né? Então, você desconta. 1000 para você daqui a um ano é igual a 800 agora. É igual a 800 agora. Para outro, pode ser 900. Para outro, pode ser 950. No limite, pode ser ter um cara completamente, né? Aqueles caras que são absolutamente assim, diferentes, né? Assim, meu Deus do céu, a gente sempre associa lá, me esqueci. Tem um nomezinho que a gente dá pro cara, né? Aquele cara que superou essas ansiedades terrenas e tal, e ele vive para ele o futuro, é igual ao presente e tal. Mas esse é um caso limite. A maioria das pessoas, elas descontam sim o tempo. E esse gama é que me diz isso. Então você vê que gama é positivo, né? Ele prefere consumir hoje, a princípio, né? Dá mais utilidade consumir agora do que consumir amanhã, e o gama está pegando isso. Bom, se for 0, ele é indiferente, é o cara que tem isso, né? Que agora está me faltando na memória, mas ele é o cara que é indiferente, ele é muito zen, né? Ele não tem ansiedades. E se for maior que 0, que é o caso que a gente trabalha, ele prefere consumir agora. Quanto maior o gama, mais impaciente o cara é, né? O cara que tem um gama lá em cima, ele não quer esperar nada, ele quer... Dante, eu quero agora. Mas você prefere... Você prefere 100 reais agora ou 10 mil reais daqui a um ano? Me dá 100 reais agora, eu quero agora. Esse cara tem um gama gigante, né? Mas não deve ter muita gente assim, não. Mas é só para vocês entenderem qual é o papel do gama. O gama desconta, é a taxa com que a gente desconta o futuro. Ele é importante, por isso que eu estou batendo bem na tecla dele, né? O problema de maximização desse indivíduo pode ser escrito como, então, maximizar a função de utilidade, ln de C0 mais 1 sobre o gama, 1 sobre 1 mais gama, ln de C1, sujeito à restrição intertemporal dele. Aqui, em vez de y estrela, eu botei o fluxo de renda mesmo, né? A renda descontada trazida a valor presente pela taxa de juros R. Então, sujeito a C0 mais C1 sobre 1 mais R igual a Y0 mais Y1 sobre 1 mais R. O valor presente do consumo tem que ser igual ao valor presente da renda, né? Ele pode distribuir no tempo, mas em termos de valor presente tem que bater. É aquilo. Se o banco, eu dei um exemplo que eu ia ganhar $1 milhão, né? Mas eu não tenho essa perspectiva. Que ele possa até ganhar, mas aí vai ser uma surpresa danada, sei lá, ganha na Mega Sena, e aí é outra história, muda tudo. Aí é surpresa, aí né, aquela história do elemento surpresa. Então, se um banco me emprestar $1 milhão para eu gastar, esse é um péssimo banco, né? Esse é um banco maluco, porque ele vai tomar um calote que eu não vou conseguir pagar para o cara. Né? Se ainda for para um projeto que eu tenho de investimento, fazer uma empresa, tudo bem. Agora, assim, eu quero $1 milhão, para quê? Eu quero ir em primeira classe, dar uma volta ao mundo, me hospedar nos melhores hotéis, não sei o quê. Assim, você quer isso? Tá bom, tá aqui, tá $1 milhão. É um gerente maluco, porque ele vai tomar cano, porque eu não vou ter renda para pagar esse cara nunca. Né? Então, a ideia é que, quando a gente fala que o sistema financeiro funciona, é que ele permite obedecida a essa restrição. O problema é que você pode ser um cara que Y0 é 0 e Y1 é 1000. E aí, em C0, se você não tiver como financiar, você vai passar fome. Porque Y0 é 0, a renda que você tem ali é 0. Então, o que você vai fazer? Você vai usar a renda futura para financiar o consumo hoje. Tudo jóia, não tem problema, mas tem que ter um sistema financeiro funcionando para isso ser possível. Senão você se ferrou mesmo, vai passar fome no período que teve renda 0. O Lagrangiano vai ser o quê, né? A função objetivo, ln de C0 mais 1 sobre 1 mais gama, ln de C1, mais lambda, que é o multiplicador de Lagrange, que multiplica y0 mais y1 sobre 1 mais r, menos c0 menos c1 sobre 1 mais r. Então, esse é o nosso velho de guerra lagrangiano. As condições de primeira ordem, eu derivo isso aqui em relação a c0, derivada do log é fácil, né? Por isso que função de utilidade com log é bom, porque a derivada do log é facinho. Dá 1 sobre c0, aqui não tem c0, aqui não tem c0, aqui não tem, aqui tem, mas tem um lambda multiplicando. Então, 1 sobre C0 menos lambda igual a 0, 1 sobre C0 igual a lambda. Então, essa aqui é a condição de primeira ordem para C0. E para C1? 1 sobre 1 mais gama, isso aqui é uma constante, 1 sobre C1, né? De novo, derivada do log é boa, mais, aqui não tem, aqui tem, aqui tem,
menos lambda 1 mais R, né? Porque o lambda está multiplicando esse cara. Então, 1 sobre 1 mais gama, 1 sobre C1 é igual a lambda, que multiplica 1 sobre 1 mais R. Então, essas são as condições de primeira ordem para o modelo. Bom, eu tenho que lambda está aqui, eu posso substituir 1 sobre C0 aqui no valor de lambda, né? Então, eu vou substituir onde tem lambda, eu vou botar 1 sobre C0. E aí vai ficar 1 sobre 1 mais gama C1 é igual a 1 sobre C0, 1 mais R. C1 sobre C0 é igual a 1 mais R sobre 1 mais gama. Então, essa é a condição de primeira ordem. Se vocês passarem para cá 1 mais gama, vocês vão ver que isso aqui é 1 sobre C0, que é a utilidade marginal do consumo em zero, sobre 1 sobre C1, né? Porque aí troca, que é a utilidade marginal do consumo em 2. Então, é a razão das utilidades, é só o gama vir para cá, né? A razão das utilidades marginais. E 1 mais R, nós já vimos que é a inclinação da reta orçamentária. Então, qual é o resultado? A taxa marginal de substituição, como esse aqui é intertemporal, chama taxa marginal de substituição intertemporal do consumo tem que ser igual à inclinação da reta orçamentária, que é a mesma coisa que vocês viram em microeconomia. Então, não mudou, a interpretação é rigorosamente a mesma, né? A interpretação é a mesma, está tudo no mesmo barco lá da microeconomia, tá joia? Isso aqui vocês podem... Tem muita gente que chama isso aqui de microfundamentos da macro. Então, você está indo lá na microeconomia para fundamentar a tua macroeconomia, certo? Então, não é surpresa que as interpretações sejam a mesma, a discussão é a mesma. Então, que vocês viram lá com o Rodrigo, com o Zé Guilherme, com o Paulo Coutinho, eu não sei quem que deu micro para vocês, quem quer que tenha feito o curso certamente discutiu essas coisas todas, e aí o que vocês estão vendo aqui é aplicar aquilo, a única coisa é que lá em micro x1, x2, banana e laranja, sei lá qual o exemplo que davam, são dois bens, aqui C1, C2 é consumo no tempo, é hoje e amanhã. Tirando isso, a estrutura é absolutamente a mesma, né? E aí os juros aparecem na função desse preço lá da laranja e da banana. No tempo, os juros aqui pega o preço, né? Aquela ideia dos juros como preço do tempo que eu me referi na unidade anterior. Bom, se R é maior... Bom, agora vamos pensar um pouco no R nesse sentido de preço do tempo. Você tem uma leitura de R, que é R... que serve mais para I, na verdade, para a taxa nominal, que é a taxa de juros, o dinheiro, a preferência para a liquidez. Mas você tem uma leitura para R, a taxa real em particular, que ela te dá o preço do tempo, que é a que a gente está usando aqui nesse sentido. Então, o gama é quanto cada um valoriza o tempo, é o quanto eu valorizo o tempo. O R é um preço. O preço não é meu. Quer dizer, o preço da laranja não é quanto eu acho que estou disposto a pagar para a laranja. O preço da laranja reflete uma média de mercado, das pessoas, de quantas pessoas valorizam a laranja e, obviamente, dos custos de produção da laranja. Então, tem lá um mercado, tem uma oferta e demanda que sai um preço. Vocês viram em micro que é muito possível que a laranja esteja sendo vendida a 10, mas, na realidade, eu estaria disposto a pagar 15. E aí eu tenho um excedente do consumidor. Então, eu estou disposto a pagar 15, eu encontro... Se o contrário, não dá, né? Porque se eu estou disposto a pagar 5 e a laranja é 10, eu não compro. Mas se eu estou disposto a pagar 15 e a laranja é 10, eu compro. É a mesma ideia aqui. O gama é quanto eu estou disposto a aceitar para descontar o futuro, né? A minha disposição. O R é uma ideia de preço. Então, é uma ideia da média. O R, por seu tempo, em média, quantas pessoas estão, isso que vai jogar a taxa de juros. Então, esse sentido aqui é bacana, porque aí faz sentido essa discussão. Se R é maior do que gama, quer dizer que o indivíduo é mais paciente do que a média do mercado. Não é? Ele é mais paciente, quer dizer, a taxa que o mercado está descontando é maior que a dele. Então, isso acontece quando R é maior que gama. Se R é maior do que gama, C1 é maior que C0, que faz muito sentido. Como ele é mais paciente, ele empresta para o cara menos paciente. Então, é o seguinte, eu desconto, sei lá, 3%, é esse o meu desconto. Mas eu vivo numa sociedade que as pessoas são muito ansiosas para consumir e descontam 10%. Então, o que eu faço? Ótimo, eu te empresto dinheiro.
Entre 3 e 10 a gente acha um valor que os dois ficam felizes. O médio quer 10, eu quero 3, 8%. Jóia, você ficou feliz, eu fiquei feliz, está todo mundo feliz, negócio fechado. Então, esse cara aqui é o que o gama dele é pequenininho, é menor do que R, ele vai consumir mais no futuro, ele abre consumo presente. O contrário reflete o contrário do consumo. Então, quando o R é menor do que gama, quer dizer, o gama do cara é maior do que o R, o indivíduo é menos paciente, aí ele vai consumir mais hoje, o consumo futuro é menor. R igual a gama, C0 igual a C1, que é o caso simples da hipótese de renda permanente, né, a hipótese de ciclo da vida e renda permanente. O que acontece quando R igual a gama? Se você para pensar em macro, quando a gente faz macro com microfundamentos, muitas vezes a gente diz assim, é um indivíduo representativo, que tem uma maneira de dizer todo mundo é igual. Se todo mundo é igual, se todo mundo tem a mesma taxa de preferência intertemporal, então gama vai ser R. E aí sai o resultado, 1 mais R, né? Se gama é igual a R, isso aqui é 1, C1 igual a C0, e o indivíduo tem aquele plano de consumo no tempo. Por isso, quando eu falei o plano de consumo é igual, eu disse, tem um truque. O truque é esse. Eu estou imaginando essa hipótese. Se eu fizer um modelo mais sofisticado, com heterogeneidade de indivíduos, um mais pacientes, outro menos pacientes, a coisa fica um pouco mais complicada, fica um pouco mais cheia de nuances. Mas se eu fizer esse mundo, todo mundo igual, sai C1 igual a C0 igual a C1. Repara que se eu tivesse posto outros períodos, isso não ia mudar. Já disse, estou cantando questão. Eu vou botar 3 períodos, e aí vocês vão fazer, a função vai ser mais 1 sobre 1 mais gama ao quadrado, ln de C2. E aqui vai ter mais C2 sobre 1 mais R ao quadrado, e aqui vai ter Y2 sobre 1 mais R ao quadrado. Eu acho que dá para fazer com tempo. Tá legal, tá? Que eu estou cantando a bola com bem antecedência. Então, sai aquele resultado de consumo plano. Claro, aqui eu estou supondo que o indivíduo sabe Y0 e Y1. Se ele não sabe Y1, vai entrar um valor esperado. E aí essa parte, não, isso vale em termos esperados. O valor esperado do consumo hoje é igual ao valor esperado do consumo amanhã, né? Vale em termos esperados. Se der uma coisa inesperada, aí vai mudar o consumo. Pronto, paciência, é a vida é dura, é assim mesmo. Bom, nesse caso, onde C0 igual a C1, que é igual a C, né, eu vou chamar de C, quer dizer, o consumo é igual nos dois períodos, então nós temos, nós podemos substituir, né, C mais C sobre, calma, só ver isso aqui, é isso mesmo, C, só para ter certeza que esse era o último slide de consumo, que eu não tinha posto nenhum comentário depois. C mais C sobre 1 mais R é igual a Y0 mais Y1 sobre 1 mais R. Não é? Então, eu tenho, resolvendo para isso, C é igual a 1 sobre 2 mais R, Y0 mais Y1, 1 mais R. Então, esse é o quanto eu consumo a cada período. Repara que se a taxa de juros for zero, e lá, quando nós fizemos o nosso exemplo, é como se fosse, porque a gente botou, não trazia valor presente, né? O cara vai passar 35 anos ganhando 30 mil, e ninguém trouxe a valor presente. Por que ele não traz a valor presente? Porque implícito é como se a gente tivesse supondo taxa de juros zero. Por que a gente fez isso? Para simplificar o argumento, para não complicar. Se a taxa de juros é zero, ele vai consumir a média, né? Vai ficar 1/2 de Y0 mais Y1. Então ele vai pegar a renda dele, vai dividir por 2 e vai consumir 2 períodos, Y0 mais Y1 dividido pelo tempo útil dele. É exatamente o que nós fizemos lá. Exatamente o que nós fizemos lá. Nós somamos a renda dele e dividimos a vida útil dele. É a mesma coisa aqui, só que aqui a vida útil são 2 períodos, porque a gente está fazendo a otimização passo a passo. Então, aquele exemplo que nós demos, ele pode ser escrito todo em termos de otimização, de maximização de utilidade. Todo em termos, só ajeitando as hipóteses. Então, o que eu estou fazendo aqui, a hipótese mesmo é R igual a gama igual a zero. É por isso que fica tudo igual e por isso que dividindo igual. Volta a dizer, faz R aqui que você tem exatamente esse resultado. Vai dar 1/2 de Y0 mais Y1. Então, essa é a teoria de consumo que sai da otimização. No final do curso, na próxima unidade,
Nós vamos falar de modelos macro, né, desses modelos mais modernos. E esse tipo de comportamento do consumidor passa a ser fundamental, porque à medida que você tem os choques acontecendo na economia, isso vai refletir o consumo por esse mecanismo. Então, você tem um choque positivo, a renda fica atipicamente alta, parte vai para o consumo, parte vai para o investimento, seguindo essa lógica. Você tem um período ruim, a mesma coisa. Não é? A tua própria decisão de trabalho vai depender disso. Né? Suponha que se você trabalha nesse ano, você ganha muito, e no ano que vem vai ser um ano de geada, você soube disso, você ficou sabendo que vai ter uma geada, vai ter um negócio horroroso. Então você pode distribuir o seu trabalho no tempo para poupar ter o sacrifício, né? Você, digamos, suavizar o esforço de trabalho e também o consumo. Então você vai tendo uma nova abordagem para ciclos, isso é a teoria dos ciclos reais que chama. Ela parte dessa ideia que a economia é atingida por choques e que nesse processo, só que aí inclui consumo e trabalho, é o que vai gerando o padrão de flutuação de consumo, horas trabalhadas e tudo que a gente vê a partir desses choques. Então é importante, essa teoria de consumo se enquadra nisso. E aí tem os modelos novos keynesianos que trazem elementos de demanda. Bom, com isso nós fechamos a nossa parte de consumo e poupança. Nós vimos a hipótese do ciclo da vida, renda permanente, e depois nós fizemos uma discussão de juros, e finalmente nós fizemos um modelo matemático. Esse modelo matemático cabe muito daquela discussão, por exemplo, um aumento permanente contra um aumento transitório. Um aumento permanente, ele pega Y0 e Y1. Um aumento transitório, ele pega só Y0 ou só Y1. Imagina aqui que você está fazendo um trabalho e você está pensando no imposto. O imposto permanente, ele vai incidir tanto em Y0 quanto em Y1. O imposto transitório, ele só incide em Y0. Por exemplo, só nesse período. Então, aquela nossa lógica da propensão marginal a consumir mudar para efeitos transitórios e permanentes valeria para, por exemplo, essa variação do imposto. Então, se o imposto é permanente, o efeito que ele tem sobre o consumo é maior. Talvez por isso os governos tentem enganar as pessoas, dizendo, esse imposto aqui é transitório. E não é, né? Aqui no Brasil a gente tinha a infame CPMF, né? A CPMF era a contribuição permanente sobre movimentação financeira, mas aquela começou como transitória. Ela era transitória. E quando viram que não ia ser, resolveram. Tipo, então tá bom, bota aí permanente. Mas é um exemplo. De vez em quando o governo vem com essa ideia. Não, vamos criar uma contribuição transitória aqui e vai ficando, né? E vai ficando, mas... além do lado político, óbvio, né? Mas por que tem um lado político? Por que as pessoas reagem? Talvez seja isso, o impacto no consumo seja diferenciado. Mas bom, nós vimos nossa função consumo. No próximo vídeo nós vamos discutir a parte de investimento. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo falando, como eu disse, investimento.